Os Estados Unidos estão saindo da Aliança do Atlântico Norte. Donald Trump ameaçou o Ocidente com a saída da OTAN. Mais uma chantagem da Casa Branca. O governo americano quer interromper o envio de armas para a Ucrânia. Não haverá mais gasolina barata. O preço do petróleo Brent subiu para mais de $105 o barril. A Polônia prepara grandes exercícios secretos para o caso de guerra com a Federação Russa. Drones ucranianos atacaram a capital da República Russa do Baskortostão. A Rússia declarou pela terceira vez a libertação total da RPL, mas parece que nem no Kremlin acreditam mais nisso. E pela primeira vez em 54 anos, a NASA enviou humanos à Lua. Meu nome é Eva Nikolashvili e este é o Notícias de hoje. Deixe seu like e se inscreva, pois já estamos começando. Os Estados Unidos estão saindo da Aliança do Atlântico Norte. O presidente do ZEUA, Donald Trump, disse que está considerando seriamente essa possibilidade. Mas é cedo para pânico, pois falar é muito mais fácil do que fazer. Pelo artigo 13 do Tratado da Aliança, um país só pode sair um ano após a notificação oficial. Essa notificação é entregue ao governo do ZEUA, o que gera incerteza jurídica. Se o iniciador da saída for os próprios Estados Unidos. Além disso, a legislação americana também limita tais decisões. Sair da OTAN exige a aprovação de 2/3 do Senado ou um ato do Congresso. Juristas dizem que Trump poderia tentar burlar as regras usando seus poderes presidenciais na política externa. Donald Trump ameaçou interromper o fornecimento de armas à Ucrânia. A imprensa ocidental afirma isso citando suas próprias fontes. Segundo eles, o presidente americano indicou que cortaria o armamento de Kiev se os aliados europeus não ajudassem na segurança do Estreito de Hormuz. Após as ameaças, França, Alemanha e Reino Unido declararam prontidão para garantir a passagem segura pelo Estreito, as primeiras consequências das fortes declarações de Donald Trump. O preço do petróleo Brent subiu novamente para mais de $105 o barril. Enquanto isso, o mercado perdeu 550 bilhões em 25 minutos, durante o discurso de Trump sobre a guerra no Irã. No fim, especialistas concordam que seria melhor se o bilionário americano tivesse ficado de boca fechada. A Polônia prepara grandes exercícios secretos, codinome CRAI, para simular ações do Estado em caso de guerra com a Federação Russa. O presidente, o governo e o comando militar participarão, mas os cenários e detalhes permanecem sob sigilo. Mas nós vamos contar detalhes exclusivos para vocês. A Polônia ensaia uma guerra com a Rússia. As autoridades polonesas preparam exercícios fechados em larga escala sob o codinome CRAI. Durante os exercícios, os poloneses praticarão ações do Estado em caso de guerra. Dessa forma, envolverão o presidente, o governo e o comando militar. Os cenários e detalhes do ocorrido permanecem sob sigilo. Hoje boatos, amanhã ações reais? De quê? A Rússia planeja em 2027 testar a resistência do artigo 5º da OTAN, ou seja, atacar um dos países europeus? Além disso, nesta fase, 2 cenários possíveis estão sendo discutidos. O primeiro cenário é Narva, na Estônia, onde a Rússia tentaria capturar parte do país da União Europeia, a Estônia. O segundo cenário em maior escala é o corredor de Suwałki. Os exercícios foram relatados por jornalistas poloneses, citando fontes e comentários de autoridades oficiais. O Ministério da Defesa da Polônia confirmou que as informações sobre a preparação, participantes, cenários e local têm alto nível de sigilo. Surgiram conversas de que é necessário garantir fisicamente a conexão pelo território entre a Bielorrússia e a região de Kaliningrado. E o que fazer para isso? Atacar a Lituânia, o território que faz fronteira com a região de Kaliningrado, e atacar a Polônia. Portanto, a Polônia, como provavelmente a mais forte das 4 desses países, Estônia, Letônia, Lituânia, consequentemente, a Polônia entende que homem prevenido vale por 2. Portanto, é preciso se preparar para uma possível guerra com a Rússia. Na véspera da preparação para os exercícios, o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, reuniu-se com generais importantes. Nessa ocasião, houve até cooperação entre o governo e a equipe presidencial, que tem divergências em suas políticas. Eles estão produzindo uma grande quantidade de tanques novos. Na guerra contra a Ucrânia, praticamente não vemos esses tanques. Consequentemente, a questão é, se o país trava uma guerra ativa que exige recursos militares,
que exige novos tanques, esses novos tanques existem, mas não estão na linha de frente. Isso indica que eles estão sendo preparados para alguma outra operação. E aqui já podemos especular o que será. E a opção de que os preparam para um ataque à Polônia, referindo-se ao corredor de Suwałki, ou seja, não exatamente a Polônia, mas a fronteira entre Polônia e Lituânia, é mais do que provável. Portanto, é bem possível que esse ano de 2027 mencionado seja um prazo muito realista quando a Rússia, continuando a guerra em larga escala contra a Ucrânia, tente paralelamente atacar também países da União Europeia. Além disso, se for Polônia e Lituânia, será uma incursão significativa. Isso é muito mais significativo do que se fosse Narva, na Estônia. As manobras não terão um caráter clássico. Nelas, serão modeladas decisões estratégicas como a imposição da lei marcial, a coordenação das autoridades e a resposta a cenários de crise. O mundo mudou após o fim da Segunda Guerra Mundial. As guerras não acabaram, mas ninguém usa o termo guerra. Portanto, será mais uma escalada severa como essa. E se isso levará ao envolvimento de muitos países, é provável que sim. Em condições normais, tais treinos deveriam ocorrer a cada 4 anos. Na prática, a última vez foi em 2019, ou seja, antes da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia. Nova derrota causada por drones ucranianos? Na manhã de 2 de abril, drones atacaram Ufa, a capital da República do Bascortostão. Isso fica a cerca de 1.400 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Moradores locais relataram explosões que começaram por volta das 6 da manhã. E logo depois um incêndio começou em uma zona industrial da cidade. O alvo foi a refinaria local Bashneft UNPZ. Esta é uma das principais empresas de refino de petróleo em Ufa. Ela processa matéria-prima do Bascortostão e da Sibéria Ocidental. Páginas locais também relatam um incêndio em um prédio residencial. Um edifício alto no centro da cidade pegou fogo. A Rússia declarou pela terceira vez a libertação total da LNR. Contudo, parece que nem no Kremlin ninguém mais acredita nisso. A primeira vez que declararam a libertação da chamada LNR foi no verão de 2022. Naquela época, as forças armadas russas avançavam e realmente tomaram, por pouco tempo, o controle de todo o território da região de Lugansk. Mas 2 meses depois começou a contraofensiva ucraniana, que libertou parte da região ao longo da fronteira oeste. Depois disso, a linha de frente nesta área praticamente não mudou. Em junho de 25, o governador nomeado por Moscou, Leonid Pazeshnik, declarou 100% da libertação da LNR. Mas mesmo assim, os ocupantes enfrentaram o fracasso. Várias localidades da região de Lugansk ainda permaneciam sob controle das forças armadas da Ucrânia. No novo comunicado do Ministério da Defesa não há detalhes. Em meados de março, canais pró-russos relataram combates em Grekovka e Sverdlovka. São aldeias na parte de Lugansk que permanecia sob controle ucraniano. Depois, projetos de monitoramento ucranianos e russos registraram mudanças mínimas nesse setor. Atualmente, nenhum dos dois confirma a captura de toda a região pelas forças russas. Mesmo assim, o comando russo toma territórios ucranianos a crédito, ou seja, declara a captura sem controle real. O exemplo mais notório foi Kupiansk. Foi declarada capturada em novembro do ano passado. No final de março, o último grande posto avançado do exército russo na cidade foi destruído. Mas o Kremlin não desiste de jeito nenhum. Putin ordenou aos seus generais que conquistem toda a região de Donetsk até o fim deste ano. Mas a chance desses planos se concretizarem é quase zero. E aqui está o porquê. O Kremlin estabeleceu novos prazos para a captura do Donbas ucraniano. Kostiantynivka até 25 de abril e toda a região de Donetsk até o fim do ano. Vemos que recursos estratégicos para operações ofensivas em, como já notamos várias vezes, 8 direções operacionais, o inimigo não possui. Mas uma coisa são os prazos e outra bem diferente. É o resultado real. Segundo militares ucranianos, unidades russas já tentam entrar na própria Kostiantynivka, o que leva os combates à fase urbana a mais difícil e demorada. Os prazos que eles planejaram para si mesmos podem ser multiplicados por vários meses. Se realizarem ataques ativos e usarem todos os meios para capturar Kostiantynivka, na minha opinião, podem conseguir algo, mas não antes de outubro.
Pois quanto mais o exército russo se envolve em lutas urbanas, mais lento se torna o seu avanço e maior se torna o preço de cada metro. Enquanto isso, a tática em si continua a mesma, mas torna-se cada vez mais desesperada. Primeiro entram em ação grupos móveis em motocicletas e buggies. Depois vem a blindagem e só então tentam se fixar nos arredores e gradualmente romper a defesa ucraniana. A guerra pode se arrastar por mais 1 ou 2 anos. E as negociações para a assinatura de um acordo de paz chegaram a um impasse. A Ucrânia espera uma nova ofensiva em abril e maio, mas especialistas prevêem que a incapacidade russa de romper a defesa mudará o foco para ataques à infraestrutura crítica. A estratégia de Kiev é causar perdas que superem o ritmo de mobilização na Rússia, onde recrutam cerca de 45 mil por mês. E enquanto milhares de soldados russos morrem diariamente no fronte, a máquina de guerra do Kremlin já busca novos recursos. Não há caminho de volta. É uma passagem só de ida. Mas na prática, a situação na Rússia é bem diferente. E pretendem sacrificar aqueles que até ontem estavam nas salas de aula planejando o futuro, os estudantes. No início de 2026, o ministro Valery Falkov, em reunião fechada com reitores, impôs-lhes uma meta. Pelo menos 2% dos estudantes devem assinar contratos com o Ministério da Defesa. Formalmente é uma diretriz, mas na prática é uma cota informal discutida pelas lideranças universitárias em todo o país. Administrações de universidades e escolas técnicas em toda a Rússia estão sugerindo fortemente, de forma insistente, que os alunos tranquem temporariamente o curso e assinem um contrato militar válido por 1 ano. E esse mecanismo já está funcionando. Se no final de 2025 falávamos de casos isolados, desde fevereiro de 2026, a campanha tornou-se massiva e atingiu quase 200 universidades e faculdades em todo o país, tornando o sistema educacional em um grande centro de agitação. Segundo dados do ano passado, 2 milhões de homens estudavam em universidades russas. Se as universidades conseguirem cumprir a exigência do Ministério da Educação, então o exército russo receberá pelo menos mais 44 mil combatentes. Se a meta de 2% for aplicada também às escolas técnicas, 76 mil jovens assinarão contrato. E não estamos falando de reservistas treinados ou contratados com experiência. Os contratos eles são oferecidos até para calouros que têm apenas de 18 a 20 anos. Prometem aos jovens que poderão voltar aos estudos após o término do contrato e também lembram dos altos pagamentos do governo e dos amplos benefícios que são devidos aos participantes da guerra com a Ucrânia. Além disso, o pacote padrão de bônus inclui a chance de mudar de um curso pago para um gratuito. Algumas universidades mais ricas, como a MGU e a SPBGU, prometem pagamentos extras aos alunos. Na Bauman, eles prometem tratamento gratuito em instâncias de saúde. E para quem hesita, eles sugerem abertamente o risco de expulsão. O foco principal desta campanha não é apenas repor o exército, mas formar um suposto novo tipo de tropa, a de drones. É para lá que tentam enviar os estudantes primeiro, prometendo guerra moderna, tecnologia e um serviço supostamente mais seguro. Não existem contratos especiais para operadores de drones. Não existem contratos de 1 ano. Eles não existem e nem podem existir. O decreto presidencial sobre mobilização parcial continua em vigor. Durante a mobilização parcial, você não pode rescindir o contrato por iniciativa própria. Na minha opinião, só há uma saída. Se em uma universidade ou escola técnica específica acontecer algo que indique uma doutrinação começando ou continuando, a única opção é fugir de lá correndo, pegando tudo o que puder carregar. E enquanto o ditador russo continua escondendo a real situação no fronte, um processo irreversível já foi iniciado dentro da Federação Russa. Um processo que mais cedo ou mais tarde colocará os grandes e poderosos de joelhos. Novas tensões em torno do serviço no exército russo. Em Kursk, desmantelaram uma gangue que oferecia, mediante suborno, serviço em uma milícia privada em vez do Ministério da Defesa. Na verdade, não havia serviço nenhum e os insatisfeitos eram assassinados. Essa empresa militar privada chama-se Yastreb e seu fundador é Alexei Marushchenko. Foi ele quem prometeu serviço na milícia às vítimas, mas acabou ficando com o dinheiro delas e matando os que reclamavam. O esquema funcionava da seguinte maneira: os recrutadores prometiam aos interessados em ingressar no serviço contratado que eles não serviriam em unidades do Ministério da Defesa, mas na milícia Yastreb com condições mais vantajosas.
Por esse futuro, os contratados tiveram que pagar. Quanto exatamente, não se sabe. Eles pegavam o dinheiro, mas não havia serviço nenhum na PMC. As pessoas que assinavam o contrato acabavam em unidades militares comuns. Investigadores russos também relatam extorsão por parte dessa gangue. Um dos militares foi levado para a floresta, algemado a uma árvore e mantido sob a mira de armas por 3 dias. Também há um caso de homicídio doloso por um grupo e roubo de armas. Em 2020, combatentes da PMC Yastreb foram detidos na Bielorrússia por suspeita de planejar um golpe, mas depois foram entregues à Rússia. Anteriormente, Marushchenko, que se diz oficial do GRU e veterano da Segunda Guerra na Chechênia, também criou as PMCs Mar e Pessoas Educadas. Pela primeira vez em 54 anos, a NASA enviou pessoas à Lua. Como parte da missão Artemis, 4 astronautas partiram em uma jornada de 10 dias. Este é o primeiro voo tripulado à Lua desde 1972. A tripulação da missão é composta pelo comandante Reed Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista Christina Koch e o astronauta da Agência Espacial Canadense Jeremy Hansen. O lançamento foi feito na plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida. Na quarta-feira, às 18h35, horário da costa leste, cerca de 2 da manhã no horário de Kiev. No entanto, antes do lançamento, a missão esteve em risco. Durante as últimas verificações, a NASA detectou uma falha no sistema de destruição de emergência do foguete. Este é um elemento-chave de segurança. Se houver desvio de curso, ele permite destruir o foguete para evitar riscos na Terra. Contudo, o problema foi resolvido e a NASA enviou com sucesso a missão à Lua. Enquanto isso, o país que enviou o primeiro homem ao espaço não é capaz, hoje em dia, não apenas de ir à Lua, mas nem de manter sua própria aviação no céu. Acidentes fatais de aviões militares com enormes perdas humanas, queda acidental de bomba na região de Belgorod. A aviação militar do ocupante vive uma tragédia atrás da outra. A Rússia perdeu um An-26 militar na Crimeia. Ele teria colidido com um penhasco. Não foi uma brincadeira de 1º de abril. O que foi isso? Fogo amigo contra os seus. O contato com o An-26 foi perdido em 31 de março, por volta das 6 da tarde. O avião realizava um voo planejado sobre a Crimeia. Mais tarde, seus destroços foram encontrados em uma área montanhosa. Nossa tecnologia que os russos interceptaram no passado e a produção também, aliás, também os está matando. E continuará matando. E como seria diferente? O escritório celestial está funcionando. Bem, isso do ponto de vista espiritual. Mas na realidade, claro, foi um erro de pilotagem. Bater em um penhasco é apenas um erro na técnica de pilotagem. Segundo os propagandistas, o An-26 colidiu com um penhasco. A única coisa que se pode supor é que a bordo do avião não estavam, quer dizer, contratados, nem mercenários, nem soldados rasos. Eles não são transportados em voos assim, via de regra. Havia aparentemente algum comando, aparentemente algum grupo de oficiais estava voando para a Crimeia. Como resultado da queda, 6 tripulantes e 23 passageiros morreram. O mais provável é que os pilotos tenham bebido pouco ou bebido demais. Acontece, essas coisas acontecem. E esse problema os russos ainda têm até hoje. Ou seja, em vez de usar álcool para limpar os vidros e os instrumentos, e alguns sensores, eles primeiro bebem o álcool, depois bafejam e limpam com o vapor que sai da boca. Bem, é só assim, de outro jeito na Rússia eles usam o álcool para limpeza. O Ministério da Defesa da Federação Russa declarou que não houve impacto externo no avião e citou uma falha como causa preliminar do desastre. Não houve nenhum impacto destrutivo na aeronave. A causa preliminar da catástrofe é uma falha técnica. O avião, que deveria ter sido preparado para o voo, passar por todos os procedimentos necessários de preparação e verificação antes da decolagem, eles foram feitos de qualquer jeito. Mas isso também é o fator humano. Ou alguns erros dos pilotos, do piloto ou do navegador, que não viram, por algum motivo não viram a montanha à frente, na qual este mesmo avião se chocou. Blogueiros ucranianos observam que a manutenção de tais aviões na Rússia é agora praticamente impossível. Por isso, eles decolam com defeitos. Poderia muito bem ser uma falha técnica, porque os russos não têm condições. Este é um avião ucraniano, o An-26, vejam, fabricado na Ucrânia. Como ele acabou nas mãos desses orangotangos desastrados,
eles não foram capazes de fazer a manutenção a tempo, nem de fabricar peças ucranianas normais para ele. Fizeram para ele algum tipo de gambiarra lá, de alguma produção de fundo de quintal e assim por diante. O An-26 de fabricação ucraniana pode transportar até 5,5 toneladas de carga. Pode operar em pistas curtas e não preparadas. Graças a isso, ele é usado ativamente na linha de frente. Portanto, a perda de um An-26 operacional é um prejuízo para a logística do inimigo, pois agora eles têm menos capacidade de entregar munições, pessoal e equipamentos rapidamente. Mas não é só de An que vivem as perdas. O exército da Federação Russa perdeu mais um Su-34. Canais pró-guerra confirmaram a perda do caça. Voo eterno, irmão. Que descanse em paz, irmão. Para os pilotos, uma guarnição à parte. Hoje a manhã começou. Muito difícil. E perdemos um herói que tinha acabado de superar uma fase ruim. Eu o conhecia, nos vimos algumas vezes no aeródromo. Já que a informação vazou na rede, agora o mais importante é desejarmos todos juntos saúde ao navegador. É preciso viver. Dizem que ele tentou repelir um ataque de drones. O resultado foi previsível. Escrevem os canais Z. Tudo conforme o roteiro. O Ministério da Defesa esconde por que isso aconteceu. Vejam só como os russos se orgulham dos aviões da classe Sul. Este avião vê tudo em 360 graus ao seu redor. Sua cabine resiste ao impacto direto de projéteis antiaéreos. E após o primeiro voo de teste, o piloto disse: "Esta máquina não foi criada por humanos, mas pela própria aerodinâmica." A visão de 360 graus não funcionou e ele não resistiu ao impacto direto da defesa aérea russa. Na rede, discutem que o avião inimigo pode ter sido atingido ao tentar repelir um ataque de drones ucranianos. Para os russos, não basta destruir cidades ucranianas com bombas FAB. Eles não poupam nem seus próprios territórios e seu povo. É a nossa defesa aérea. E o que faremos agora, Oleg? Eles não vão mais interceptar os mísseis. O exército russo começou a equipar as bombas soviéticas FAB com sistemas UMPK para lançar bombas direto do território da Federação Russa. Mas devido a falhas no sistema, as bombas caem em território russo. Enfim, bem ali, as janelas do carro estouraram. Aqui elas voaram. Lá é só um buraco de 1,5 metro ou 2 de profundidade. Acertou bem no alicerce. As autoridades da Federação Russa tentam esconder esses fatos. E quando civis estão entre as vítimas das bombas russas, relatam que a culpa é dos ataques das Forças Armadas ucranianas. Eu autorizo, vá com Deus. Em 2026, pelo menos 15 FABs russas já caíram na Federação Russa e em regiões ucranianas ocupadas. E em 2025, a Rússia deixou cair pelo menos 143 bombas. Em 2024, caíram pelo menos 165 bombas russas FAB. Quando isso vai parar? Quando a linha de frente se afastar de Belgorod para além de 200 quilômetros? Ou quando a operação militar especial terminar? Pois tanto o MPK quanto o MPB, como qualquer mecanismo, tendem a quebrar periodicamente. Não sei dizer por que algumas bombas caem dentro da cidade. Talvez seja porque o alvo que esta FAB deve atingir só pode ser acessado com essa rota de combate. Um cenário paradoxal. Aviões são abatidos pelos seus próprios. Mísseis caem em suas próprias cidades. Erros e caos agem contra quem iniciou a guerra. No fim, a frente enfraquece não só por fora, mas por dentro. E isso é talvez o mais revelador quando o sistema começa a se autodestruir. Aqui já não é necessário nenhum inimigo externo. Ela dá conta sozinha. Isso é tudo ao que temos para este momento, mas não nos despedimos. Voltaremos em algumas horas com mais notícias atualizadas para você. Enquanto isso, nos apoie deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal. Para nós isso é muito importante.